pessoal. Boa noite, doutor Federico. Boa noite, André. Boa noite. Bem-vindos. Refaz. É? Por quê? Porque ainda não tinha dado start. Boa noite, amigos. Boa noite, doutor Federico. Boa noite, André. Obrigado aí pelo prestígio de nos acompanhar em mais um bate-papo de qualidade. Hoje a gente tinha um convidado bastante especial, fico muito feliz em tê-lo aqui, porque é um amigo de longa data, doutor Federico Tuller de Mendonça. Ele é advogado. Seus 22 anos de carreira, ele atuou bastante em várias esferas aí da área de saúde, né? Já foi assessor jurídico do PNCQ, da SBAC, de hospital, de laboratório, de plano de saúde. E é um privilégio tê-lo, obrigado. Carinhosamente aqui a gente vai chamar de Fred, né? Eu não consigo falar Frederico, eu estou falando com outra pessoa. Eu, quando fui apresentado depois do lado, também já conheci como Fred. Como então Fred, não consegui chamar Frederico, não. A gente deixa o formalismo um pouquinho de lado hoje. Né? Ô Fred, a gente dando aula, batendo papo, fazendo auditoria com os colegas de laboratório, um problema assim, muito recorrente que a gente vê no laboratório eles não sabem o passo a passo de como fazer sanção, punir o colaborador de forma jurídica que não traga problema. Existe um ciclo de desperdício aí com FGTS, indenização, porque ele não consegue mandar um colaborador, mesmo que tenha feito perícia ou negligência, embora por justa causa, né? Uhum. Que passo a passo, orientação você consegue dar para o laboratório realizar isso de forma correta, né? Tanto as sanções, como se for necessário uma demissão por justa causa. A impressão que dá é que eles fazem uma coisa muito empírica, não sabem o caminho percorrer, né? De repente falta realmente essa assessoria jurídica aí para eles. Aí acaba tendo um custo lá com a demissão, enquanto poderia não ter esse custo, né? Tá. Na verdade, todo esse aspecto disciplinar, ele é um processo, né? Na verdade, ele não é um ato em si, até porque o ato necessário o suficiente para gerar uma justa causa, ele precisa ser um ato muito grave, uma falta grave ao ponto de justificar essa demissão. Na verdade, na maioria das vezes, quando a gente fala de desligamento de colaborador, a gente está falando de um processo. Então, nós temos lá no artigo 482 da CLT quais são as hipóteses de falta que podem ensejar a justa causa. E essa gradação da falta, quem faz é o empregador. Isso está dentro do poder disciplinar do empregador. Então, ele vai, de acordo com a gravidade da conduta, avaliar se essa conduta seja uma advertência, uma suspensão ou mesmo uma demissão por justa causa. O que é importante é o processo de documentação. Então, um empregado que age, por exemplo, com desídia, tá? É um dos elementos lá do artigo 482. Então, ele deixa de fazer o serviço dele com zelo, ele não observa os cuidados necessários ou, às vezes, a técnica necessária. Aí não cheguei ainda na imperícia ou na imprudência, que é algo mais grave, mas aquela falta de cuidado, né, básico. Então, ele está incorrendo ali numa situação de desídia. Então, o empregador vendo aquilo, ele pode adverti-lo. E o ideal sempre, existem muitos laboratórios que trabalham com advertências verbais. Então, chama-se o empregado, olha, aconteceu isso, não faça mais e tal, porque pode gerar isso, pode gerar aquilo. Nós recomendamos sempre um documento escrito. Porque é difícil você evidenciar isso. Exatamente, isso se perde no tempo, né? Não se recorda do que fez, não são todas as empresas que têm um padrão de anotação dessas situações. Então faz por escrito, isso é registrado e vai para o RH, para a ficha funcional daquele funcionário. Então ele cometeu um ato, aquilo gera uma advertência, por exemplo. Ele repetiu aquele ato mais vezes, pode acabar gerando, por exemplo, uma suspensão. Né? Foi reincidente no ato, esse ato gerou prejuízo para o laboratório, né? Aí aquela desídia já beira ali a margem de uma imprudência, de gerar um dano para o paciente, né? Um exame que deixou de ser feito, que a amostra não foi acondicionada da forma devida. Então isso já pode ser um elemento capaz de justificar então essa demissão por justa causa. O mais importante, documentar, né? Precisa ter um fundamento,
Outro detalhe importante, a punição precisa ser imediata à falta, né? Então não adianta o indivíduo ter cometido uma falha agora e a punição vir 6 meses depois. Ela precisa ser próxima ao evento para que seja compreendida como um desdobramento daquele evento. Agora você falou um negócio interessante da questão da documentação. Às vezes o laboratório ele tem as suas documentações de uma forma bem básica. Às vezes as orientações que o profissional precisa exercer dentro do laboratório às vezes não está muito bem explicado, e às vezes ele realmente não sabe o que realmente tem que fazer. Aí acaba incorrendo em um problema, uma falha que nem ele sabe que está errado, e aí o empregador acaba olhando ali e tendo um arbítrio e achando que ele está fazendo alguma coisa de errado, só que na verdade a informação não está chegando certa para o profissional. Isso acontece também. Acontece. Né? Na verdade, hoje, como a gente fala muito em governança, em qualidade, em políticas e boas práticas, a gente vai ver isso dentro do laboratório em todos os aspectos, desde a área técnica, passando pela área administrativa, financeira, chegando à área funcional, à área trabalhista, né? Então, tudo que puder ser feito em termos de documentação, então, por exemplo, o que é muito útil dentro de um laboratório nesse contexto? Se tem uma cartilha simples, não precisa que a cartilha tenha um linguajar rebuscado, até porque isso torna difícil a compreensão. Mas pode ter uma cartilha com linguagem simples, dizendo, olha, aqui nós trabalhamos com relação a férias assim, o pagamento é dessa forma, o 13º é dessa forma, a anotação de ponto é feita dessa maneira, tem uma dúvida, vai procurar o supervisor de tal modo. Então é um descritivo, né, uma cartilha descrevendo qual é o funcionamento básico daquele sistema ou microsistema do laboratório. Então isso serve para o financeiro, para o administrativo. Né? Lembrando que só no aspecto jurídico o laboratório é um mundo. Né? A gente até conversava sobre isso. Dentro do laboratório nós temos aspectos de direito tributário, né? Nós temos aspecto de direito contratual, temos aspecto aí, de direito do consumidor em grande escala com relação ao atendimento dos pacientes. Então é uma infinidade aí de situações jurídicas, né? O próprio trabalhista, né, que tem ali circundando dentro do laboratório e que realmente é muita coisa, e a gente tendo esse documento, tendo uma formalização, acaba facilitando tanto para o empregador quanto para o empregado. Olha só, o laboratório gosta muito de processos pré-montados, né? Por exemplo, 3 advertências verbais viram escrita, 3 escritas vira desconto no salário, por exemplo, a punição, uma sanção, 3 descontos, uma justa causa, por exemplo. Então, não necessariamente assim. Ele pode estipular, para ficar claro, mas não tem uma lei que fale esse passo a passo. É a própria empresa que pode escolher esse processo? Sim, isso está dentro do que eu disse, o poder disciplinar do empregador. É ele quem vai avaliar, de acordo com as circunstâncias do ocorrido, qual é a gravidade. Mas pode existir essa combinação, porque é aquele famoso ditado, que é combinado não sai caro, né? Então pode existir, olha, aqui nós trabalhamos com um sistema punitivo para regular a situação de funcionamento do laboratório, então nós aqui 3 advertências num período X de tempo, a seguinte é uma suspensão. Deixa claro. Pode acontecer, sim. Regra do jogo. Pode existir. O importante é que ambas as partes aí saibam quais são as regras do jogo. Essa é a questão importante. Para que o empregado não seja surpreendido com uma situação para a qual ele não estava preparado ou da qual ele não tinha conhecimento. Porque aí a gente também vai estar tornando a situação um tanto injusta. Eu não sabia que determinada coisa podia gerar uma punição e aí fui surpreendido com essa punição. Esses casos, e é bom a gente ressaltar isso, quando eles vão, por exemplo, à Justiça do Trabalho, o juiz vai avaliar se os elementos todos foram observados, se aquela conduta é de fato uma conduta cuja gravidade corresponde à punição que foi aplicada. Então tudo isso precisa ser visto, né? E para que não haja o risco, por exemplo, de que um laboratório promova uma ação,
né, de demitir o funcionário e isso depois seja revisto no ambiente judicial, é importante que ele esteja bem resguardado. Tem um ponto agora aí, um tema que é novo, né, já está sendo implementado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. LGPD. A gente tem visto que, pelo menos nos lugares que a gente conversa, nos grupos de WhatsApp, as pessoas olham aquilo ali, acham que vão contratar um curso, um treinamento, e aí você vai ter todo um documento já pronto para ele implementar uma gestão de uma LGPD. A LGPD dentro do laboratório. E a gente vê, lógico, a gente já participou dos treinamentos com você, conhece a legislação, sabe que não é bem assim, é uma coisa muito particularizada, né? O que você pode dizer para poder ajudar esse pessoal, tirar isso da cabeça, que não é uma coisa assim engessada, não é um documento que você compra e você aplica isso no laboratório, né? Tá. A LGPD, ela trouxe uma quebra de paradigma tremenda, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, né? Ela veio realmente revolucionar a situação da proteção de dados, porque aqui entre nós e você que nos assiste também, nunca houve uma preocupação com a proteção do dado do cliente, né? Por mais que a gente fale, bom, mas a gente tem na nossa área aí, laboratorial e outras do segmento de saúde, dever de sigilo, dever de cuidado, isso de fato está bem arraigado, é bem cumprido, mas nunca houve uma preocupação muito grande com a proteção do dado em si. Como é que eu armazeno, se esses dados estão bem protegidos, no ambiente digital, por exemplo, se eu tenho todos os mecanismos básicos de cuidado. Então isso a lei, de certo modo, inovou, né? Trazendo essa preocupação para o centro do negócio, seja ele da área de saúde ou não. E nós realmente temos visto de um lado, essa preocupação grande dos profissionais que estão antenados, que querem estar dentro da lei, e também daqueles que, de certo modo, buscam facilidades. Só cumprir tabela, né? Só para cumprir o formalismo. Então a gente tem dentro desses mundos algumas realidades. É fato que a LGPD ela requer uma mudança cultural muito grande dentro da estrutura da empresa. Se essa mudança não existir, a lei não foi implementada. Então, para quem já trabalha num ambiente laboratorial, que está acostumado com qualidade, que está acostumado com esses elementos todos de auditoria, né? Então já sabe um pouco de como funciona. E na verdade a LGPD ela é um desses elementos de governança, né? Só que focado na parte de dados, né? De proteção de dados pessoais. Então ela é muito peculiar e particular de acordo com os elementos que integram aquele círculo empresarial. Então, um laboratório, por mais que seja laboratório, não será necessariamente igual a outro. Né? Vai depender da estrutura, forma de trabalho, até mesmo do potencial de risco que determinado laboratório está sujeito, às vezes mais do que o outro, né? Pelo tipo de exame que faz, pela estrutura, pelo porte. Então, tudo isso influencia. O cuidado que a gente precisa ter. Esses serviços aí prontos, né? Faça a sua adequação à LGPD com 5 planilhas. Isso precisa ter muito cuidado. Eu já peguei laboratórios, tá, que fizeram essas aquisições e me disseram durante o processo de adequação, não, nós já temos alguma coisa iniciada. E quando eu fui ver se alguma coisa iniciada, era algo que não era para laboratório. Né? Então, dizer para eles, olha, isso aqui, alguém forneceu uma planilha pronta para vocês? Forneceu, a gente adquiriu. Só se engana, né? E aí acaba sendo um tiro no pé. Por quê? Porque você, quando coloca determinado compromisso, determinada coisa num documento, você assume os efeitos e desdobramentos daquilo. Então, se esse documento não está adequado à natureza da sua atividade, ele não te protege, e ele não surte o efeito desejado. E esse é um grande risco. O Fred, saindo um pouco aqui da questão legal, né, da lei e tal, você participa de um projeto bastante interessante, né, que é um projeto mundial que envolve crianças e adolescentes. Meus filhos participam desse projeto, inclusive no seu clube, né? Meus filhos os são nossos, né? Seus filhos também.
Inclusive os meus filhos são liderados pelo Fred, né? Acabaram de vir agora de um acampamento, ficaram todos animados aí, o acampamento foi complicado, muito frio, estava no Rio de Janeiro, muita chuva e tal. Fala um pouquinho pra gente que projeto é esse, que benefício que ele traz para as crianças, para a família, para você que está ali liderando, né? Final de semana você investe o seu tempo para dedicar a várias crianças, nem todos e aguentar essas crianças também, né? Deve ser difícil. 100 crianças, né? Em viagem, vai para acampamento. Você já veio para acampamento com mais de 25 mil crianças, sim, né? Conta um pouquinho. E também se algum pai que está nos ouvindo aqui tiver interesse de colocar o filho dele nesse projeto, como é que faz? O que é isso aí? Tá, legal. É bom que o serviço aqui é completo, né? Pega a gente como um todo, tanto a parte profissional quanto também os hobbies, né? O pessoal que ouvia todas as histórias aqui. Muito legal. Mas mais do que ouvir, eu trouxe um negócio para mostrar para vocês aqui. O pessoal vai entender. Alguns quando virem já vão entender. Eu trouxe aqui o meu lenço, olha, de líder, né? E algo que também não pode faltar para a gente, que é uma corda. Então, o que acontece? Bota o lenço, pode a partir de agora fazer a entrevista com o lenço. Um lenço, tá? Então, silêncio é só de líder, não faz chegar nessa... Isso aqui precisa de um tempinho. Né? Na verdade, a gente está falando dos desbravadores, né? Muita gente nos confunde com escoteiros, né? Bem parecido, porque são ministérios de lenço, mas é um segmento separado, né? Esse é um trabalho voluntário que eu desempenho também já há vários anos. E a gente trabalha com crianças de 10 a 15 anos, buscando desenvolvê-los em aspectos físicos, mentais e também espirituais, porque a gente entende que o ser humano completo precisa de todos esses aspectos. Então, para além de falar de religião, a gente fala de espiritualidade, né? A gente fala de Deus, independentemente da religião A ou B, né? E esse segmento é um segmento que busca desenvolver esses juvenis em ambiente saudável, em ambiente de brincadeira, em ambiente alegre, ensinando coisas que hoje não se faz mais. Então, por exemplo, hoje não se brinca mais de roda, né, cantigas, celular. Então a gente incentiva que se deixe o celular de lado e que se tenha um envolvimento pessoal, né? Então a gente tem ali contato humano, contato presencial, a gente tem acampamentos, a gente tem atividades e procura desenvolver vários segmentos. Então, as crianças gostam disso. Adoram. Quando você vai fazer alguma outra atividade, então, eu e minha filha fica... a gente tem o nosso clube que fica aqui na região da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Ele hoje está com 145 jovens inscritos, né? Então a gente tem um trabalho lá com esse grupo e a gente desenvolve ali várias ações, inclusive de complementação escolar. Não é estudo, tá? Seu filho não vai ficar chateado achando que é escola, mas a gente incentiva, por exemplo, a leitura, né, o aprofundamento do conhecimento em segmentos de natureza, de profissões, mas tudo feito de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, que não impõe aquela questão, né, tem que fazer isso, e a molecada adora, né? Então é muito bom para eles, né? A gente vê que eles se desenvolvem, se tornam pessoas melhores, tem uma convivência que é muito saudável e é bom para a gente. Eu digo muito que o clube faz melhor a mim do que eu faço a eles. Por quê? Porque a nossa atividade é estressante. E chega ali com aquela molecada e brinca e conversa e joga bola e faz. Então você acaba se desvencilhando um pouco da sua rotina. Né? O meu trabalho é eminentemente de trabalho mental, né? Não tem um aspecto físico. Então ali a gente corre, a gente brinca, se cansa e acaba sendo bom para a gente também. Então é um trabalho que a gente faz com muito amor, né? E o Clube Desbravadores é um clube mundial, então ele existe em mais de 200 países, né? E ele, aqui no Brasil são 200 mil, cerca de 200 mil desbravadores, né? Então possivelmente aí na sua cidade, né, ou no seu bairro, você vai achar um Clube Desbravadores. Todo ano faz encontros? Então, todo final de semana temos encontros locais, nos clubes, e nós temos eventos, né, de acampamentos que são organizados pelo clube
e pelo sistema de administração dos desbravadores. Então, ano que vem, por exemplo, nós teremos um acampamento que envolverá os desbravadores dos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. E nós esperamos estar em torno de 25 mil desbravadores. Em 2019, nós tivemos um encontro sul-americano que foi realizado em Barretos, que foram 100 mil desbravadores. E desbravadores da América do Sul toda. Então é também legal do ponto de vista do contato social, da experiência, né, de conhecer outras culturas, outras realidades, e isso a criançada volta maravilhada. Então eles foram falando português e voltaram falando espanhol. Mais ou menos assim. Isso é legal, André, porque eles têm as especialidades, tem que estudar e tal, e eles dividem lá em grupos, né? Meu filho mais novo, ele tem a tendência, o Fred parece ser mais tímido, né? O Felipe é mais tímido e tal. O Fred escolheu ele para ser capitão. Caramba, rapaz, agora cismou que é capitão, que lidera, quer fazer um curso de capitão, né? Ele vai pro treinamento só para virar capitão. E me surpreendeu, porque teve uma atividade lá que ele assumiu, não, sou o capitão, foi lá, tinha que fazer uma rima, uma poesia, né? E ele fez a poesia lá, e me surpreendeu, porque eu nunca vi meu filho fazendo isso de falar assim, me dá e o problema é meu. Então tem essa questão de desenvolvimento de talentos também. Surpreende, porque ele sempre tá no ambiente e às vezes a gente vê despontar dentro do clube talentos profissionais, né? E outros níveis mais. Então a gente tem muito isso. E a molecada surpreende a gente a todo instante, né? Então lá eles aprendem muita coisa. Eu trouxe a cordinha aqui, né? Então lá eles vão pegar a cordinha, eles são... É um item básico do uniforme deles, do material deles, é ter cordinha. Fazer vários tipos de nós, vários tipos de nó, tá conversando, faz um nó corrediço, que é aquele laço, né? Então ele aprende a fazer. Então tem vários, né? A gente pode pegar aqui e fazer o nó 8 aqui, eu me enrolo um pouco pelo manual realmente, mas o nó 8 é um nó muito usado em escalada, por exemplo, eles aprendem. Então tem várias utilidades, né? Então às vezes ele vai amarrar alguma coisa em casa lá, ele já mostra que fez um nó diferente, que fez um nó, fazer um mais complexo aqui um pouquinho. Ó, esse aqui é bem bacana, demora um pouquinho, mas sai fácil. Esse aqui é um nó catal. Caramba. Esse nó aqui ele serve para algumas coisas, ele serve para encurtar uma corda. Se tem uma corda com um puído aqui e ela não está segura para ser utilizada, você faz esse nó e deixa o puído aqui no meio e essa corda pode continuar sendo utilizada. Então a gente faz N atividades com molecada. Eu tenho quase certeza que meus filhos, quando estavam embolados ali na coisa, estavam parecidos com esse nó aí. Obrigado, Fred, tem aqui a gente sabe da tua experiência, né? Você contou que foi diretor jurídico de uma rede de saúde, contemplava hospitais, plano de saúde. Qual é o maior desafio dessa etapa da sua vida aí? Que a gente tem bastante ouvintes ali, uma boa parcela de profissionais, né? E executivos também, da área de saúde. Quais as principais dicas que você tem para esse pessoal? Hoje, o que a gente vê, né, a maior necessidade e orientação que a gente dá do aspecto jurídico é tentar trabalhar preventivamente. Esse é um aspecto fundamental. E aí entra, né, como vocês tocaram no assunto da LGPD, entra a questão do compliance com as normas em geral aplicáveis ao segmento de atuação do profissional. Então esse é um detalhe que faz muita diferença. Quando a gente trabalha preventivamente, a gente trabalha melhor e a gente faz a lei trabalhar ao nosso favor. E mais seguro, né? É mais seguro. Então, por exemplo, só para citar aqui o aspecto da LGPD, o que a gente nota quando a gente faz a adequação de um laboratório à LGPD? Que naquele laboratório tem retrabalho, tem situações em que o funcionário não precisaria estar fazendo aquilo. Às vezes tem um arquivo físico mesmo absurdo, porque ele não tem uma preocupação com a eliminação dos dados. Às vezes ele gasta um recurso grande com um sistema que não necessariamente atende a necessidade daquele laboratório. Então são N situações que a adequação ela se revela um investimento. E isso se dá em todos os níveis. Então o que a gente orienta hoje, especialmente
no segmento de saúde, porque a atividade laboratorial, por exemplo, é uma atividade cara. A manutenção de equipamentos, a necessidade de estar sempre com o parque renovado. Então, é uma atividade que tem um custo elevado. Então, quando a gente tenta trabalhar preventivamente, trabalha a governança e o compliance com as normas em geral, sejam as normas sanitárias, as normas técnicas específicas, ou mesmo as normas trabalhistas, a gente tem aí a oportunidade de trabalhar melhor, de economizar e de evitar o desgaste, por exemplo, de uma situação processual. Porque não é só um desgaste pessoal, mas é também um desgaste da imagem da empresa. Se sai numa mídia, ou mesmo uma empresa que reiteradamente está nos tribunais. Eu já vi situações, por exemplo, de estar lá aguardando uma audiência, e às vezes a gente fica ali dentro da sala de audiência e aí a gente ouve chamar determinada empresa e o pessoal fala lá dentro, olha, de novo essa empresa. Então, são questões que geram um desgaste. Então, eu acho que esse cuidado com a prevenção, o cuidado com as boas práticas, o cuidado com a governança de uma maneira geral é sempre um bom elemento. A gente sempre, na aula de qualidade, a gente troca numa tecla que o laboratório que tem uma qualidade estabelecida, ela diminui o risco jurídico, diminui a probabilidade de ter problemas. Tremendamente, em vários aspectos. Tanto ela tem uma ação preventiva no sentido de evitar problemas, quanto também ocorrendo algum problema que desdobre num processo ou numa questão mais complicada, o fato de existirem também esses elementos prévios ajuda na dissolução do problema. Então, o que acontece? É muito comum, por exemplo, a gente chegar num processo judicial envolvendo um laboratório e o laboratório não tem os elementos de prova. Então, onde estão os elementos aqui? Eu, por exemplo, informei ao paciente que, para citar uma situação cotidiana, por exemplo, eu informei ao meu paciente que poderia, na hora da coleta do exame, poderia gerar lá uma manchinha roxa, um hematoma. E dependendo da característica da pessoa, fica algo feio. Mas aquilo não significa necessariamente que houve um erro. Mas às vezes a pessoa não é avisada. Não passou a informação. Então, são questões Isso básicas, é comum, muito comum. Muito comum de acontecer, eu mesmo sou muito branco, às vezes acontece de fazer um exame e fica realmente uma marquinha, e comum de acontecer pela falta de aviso. Então são questões assim que são muito claras. Outro exemplo clássico, a gente falava até mais cedo e falamos muito em outras ocasiões, as informações de laudo, por exemplo. O laudo laboratorial ele é um documento técnico, ele não é um documento para o paciente, ele é do paciente, é um documento pessoal dele, ser apresentado para mas ele precisa ser levado a um profissional. Então, às vezes a gente tem situações até de processos, que o paciente olhou e está lá escrito positivo, ele pensa, poxa, estou doente, e quando na verdade não está necessariamente doente. Então a gente sempre orienta, evite colocar resultados como positivo, reagente, reativo. Se possível, coloca lá no seu laudo, olha, esse é um documento técnico que precisa ser interpretado por um profissional de saúde. Oriente o paciente a levar ao profissional que solicitou. Às vezes também... Mensagem simples no laudo. Já resolve o problema. A necessidade de correlacionar com outros exames. Então, às vezes, a pessoa pega um resultado de laboratório, fica alarmada, vai no médico, o médico fala, não tem problema, não teve doença nenhuma, não tem problema nenhum. Então, esse é o efeito, esse é o cuidado que a gente precisa ter. E são questões básicas. O Fred, uma outra preocupação que a gente tem é sobre a questão de abuso moral, quando um colaborador sofre assédio moral, ou o inverso, quando um líder despreparado também faz algum tipo de assédio moral. Que dica você dá para o
para o empregado, assim, nesse cuidado, Uhum. porque ele pode praticar um dano moral ou não. Uhum. De o colaborador fingir que ele praticou, que cuidados que ele tem que ter, e também o contrário. Se tiver algum colega nosso que está passando por essa circunstância, um momento desse, que não era para acontecer, mas simplesmente acontece, qual a sua sugestão para ambas as partes, para o empregador e para o empregado? Esse aspecto torna o ambiente de trabalho muito ruim, né? Toda vez que a gente lida com questões de assédio, seja de qualquer espécie, né? E o assédio moral, ele tem uma característica, né? Para que seja qualificado e caracterizado como assédio moral, é preciso que envolva hierarquia. Então, é um líder, né, assediando moralmente, com pressão psicológica, né? Ou impondo determinadas condições ao liderado. Uhum. Né? Então aí já há um desequilíbrio natural, né, que precisa ser cuidado. Então, obviamente a gente recomenda que não seja uma prática utilizada e ainda mais que não seja uma prática acobertada. Uhum. Né? Então uma empresa que permite, entre aspas, né, ou que tolera ou que fecha os olhos para uma situação de assédio moral, ela está fazendo com que a sua rigidez, né, a sua saúde empresarial seja comprometida, né, porque isso mina todo o ambiente de trabalho. Né? Então a primeira coisa que a gente faz é incentivar que não ocorra, né, que os líderes sejam preparados de como lidar, né, com o liderado, qual é o nível de relacionamento que a empresa espera que ele tenha. Né? Então, para quem adota, por exemplo, aquelas políticas de feedback, se busca, às vezes, um programa, um sistema, ou mesmo que seja feito pessoalmente, que seja dentro de padrões profissionais aceitáveis. Uhum. Né? E o estímulo positivo, ele sempre funciona muito mais do que a política do medo. Então, pesquisas mostram, por exemplo, que a ambiência de trabalho é dos elementos mais importantes considerados para que um colaborador queira estar em determinada empresa, mais até do que o salário. Né? Então, esse ambiente saudável é muito importante. Quando ocorre uma situação de assédio, né, o empregador, ele tendo ciência, ele deve promover uma investigação. Por quê? O assédio moral feito por um líder, ele é um assédio feito pela empresa. Por quê? Porque aquele líder está atuando, representando a empresa perante o liderado. Então, se a empresa não, ao saber da existência de uma potencial situação de assédio, não investiga, não apura e não reprime, ela está sendo condescendente. Então, lá na frente, uma eventual responsabilização será possivelmente uma responsabilização da empresa. Né? Então, primeiro preciso isso, que a empresa tenha essa política, essa postura de investigar. Oriente e treine os seus líderes para que o assédio, a prática de querer impor pressão por aspectos morais, de denegrir a pessoa, de diminuir a pessoa, não seja uma prática aceitável. E para aquele que sofre, obviamente existem os mecanismos de busca, porque para aquele que sofre a repercussão é muito grande, né? E pode afetar psicologicamente, fisicamente, repercutir de modo que a pessoa não consiga trabalhar e possa ser necessário até um afastamento do trabalho, né, para um tratamento de saúde por conta disso. Então o desdobramento é muito ruim. Para a pessoa que sofre, ela tem que ver se o ambiente de trabalho permite, por exemplo, que ela denuncie na própria empresa. Então, se ela tem segurança de que a empresa não acoberta, ela pode ir à própria empresa, né, no RH ou em algum outro local que a empresa disponibilize, e pode dizer, olha, eu sofri aqui o assédio. Tanto a existência do assédio quanto a não ocorrência dele, elas vão ser provadas por uma série de elementos, né? Testemunhais, documentais. Né? Geralmente você tem em grandes empresas, pequenas empresas isso é mais complicado. É mais complicado, mas ainda assim acontece. Por quê? Porque a pessoa que assedia, ela acaba, ainda que tenha certo cuidado, vamos dizer assim,
ela acaba se revelando, Se expõe, né? se expõe e os empregados conversam entre si, né? Então, a pessoa que está sofrendo, ela pode fazer essa denúncia à empresa, ela tem a Delegacia do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ela pode recorrer à Justiça através de um advogado, né? Ela tem N possibilidades de representação, o próprio sindicato pode orientar, né, de como ela deve proceder ali para se eximir daquilo. O ideal, né, é determinadas conversas, né, se possível, se tenha na presença de um terceiro, porque às vezes a gente tem uma conversa que, dependendo da forma como ela é compreendida, ela pode ser pensada como um assédio moral, porque você está tratando de uma situação às vezes muito sensível. Ainda que isso deva ser sigiloso, mas, por exemplo, um diretor vai demitir um funcionário por uma situação bastante peculiar, então ele leva um gerente, ele esteja com alguém que talvez possa, né, ser uma pessoa discreta que o ampare nesse momento, né? Não estamos falando aqui sobre qualquer aspecto de dar publicidade a um fato sigiloso, né? Mas se for o caso, essa é uma boa solução para que se evite, olha, ele me assediou, ela me assediou, porque a conversa foi sensível. Tudo documentado, assinado. Tudo documentado. É possível, por exemplo, fazer uma ata de uma reunião, né? Então é uma reunião crítica, eu precisei expor situações que às vezes são até da intimidade, pela postura às vezes inadequada, né, frente a um cliente. Então faz-se uma ata, olha, o objeto da conversa foi esse, descreve-se na ata, você concorda com o que está aqui, foi o que nós dissemos, assina e fica obviamente um documento confidencial, mas com a assinatura de ambas as partes. Legal. É uma boa solução. Legal. Fred, voltando ainda na LGPD, a gente está recebendo uma mensagem aqui de um laboratório que diz que é um laboratório de pequeno porte. Ele queria saber se ele pode implementar essa LGPD, se você tem, como que ele poderia ser ajudado nesse sentido, né, para pequenas empresas, né? E aí eu aproveitar para você poder orientar, explicar e também como que eles podem entrar em contato com você. Tá, perfeito. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, né, ele pergunta se pode, eu digo para ele deve, né, porque na verdade a LGPD é uma obrigação para todas as empresas, sejam grandes, sejam pequenas. Obviamente que o investimento, que o envolvimento da empresa vai ser proporcional ao porte, né? Então nós temos auxiliado desde pequenos e médios laboratórios até laboratórios maiores no processo de adequação, assim como outros segmentos, né, empresariais. Todos precisam estar adequados. A lei exige e ela traz uma série de punições, né, para aqueles que não estiverem adequados. Além do que, a gente diz que o próprio mercado já está balizando isso. Por quê? Uma vez que uma empresa está adequada à LGPD, ela já sabe dos riscos que ela corre, porque muita gente não tem ideia do risco que corre por não estar adequado, né? Então ela já sabe dos riscos que corre, ela se adequou, ela fez o investimento, já está com todo o trabalho redondinho. Quando ela vai contratar uma empresa para se relacionar com a empresa dela, ela quer alguém que também esteja. Né? Então, por exemplo, um laboratório fez a sua adequação à LGPD e ele precisa contratar um escritório de contabilidade para fazer lá a sua contabilidade e a sua parte de DP. Né? Ele vai querer um escritório que esteja adequado, porque ele sabe dos riscos da falta de adequação. Tá? Então a gente trabalha com adequação. Depois eu vou pedir aí para vocês botarem no link. Coloca no link aqui o endereço, os contatos aí, e a gente está à disposição para orientar, para poder dar aí uma orientação mesmo de como fazer, do que é LGPD. Muita gente procura a gente que assiste às aulas, as palestras, e querem aí se aprofundar. Então a gente vai dar essa dica aí depois para os amigos, né? Quem quiser contactar o Fred, ele atende empresas do Brasil inteiro, de pequeno, médio, grande porte, né? Hoje é bom que essa questão de remoto facilita bastante, né? É verdade. O Fred, obrigado mais uma vez aí pelo prestígio de estar conosco. Você ainda
correria da tua vida aí, muito obrigado. Obrigado aos amigos que mais um dia nos acompanham. Antes de finalizar, você tem que fazer uma selfie também. Vou fazer a selfie. E também pedir para os amigos aí que gostarem, curtam aí, se inscrevam no nosso canal. No YouTube, né? Se inscrevam no YouTube, curtam a E gente. compartilha aí com os amigos de faculdade, de trabalho, com a família, né? As dicas que o Fred deu hoje servem para qualquer tipo de empresa. A gente focou um pouco mais em saúde aqui por ser a expertise dele, mas a lei é para qualquer tipo de área. Obrigado, Fred. Eu agradeço e estou à disposição. Precisando, Obrigado, Fred. pode nos chamar. Opa. Laura, chega, bota a cabeça pra frente. Você não tá pra Você tá muito à frente. Acho que eu tenho que botar a mão aqui. Será que bate aí? Beleza. Valeu, Fred. Obrigado, hein? Obrigado, Fred. Valeu, André.